Bom dia a todos, meu nome é Lucas Leandro Nese. Eu sou doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu orientador é o professor Lucas Melo Chinori e meu orientador é o professor Nolegram. Eu vou apresentar meu trabalho para vocês, que é refinando e balanceando o particionamento de aplicações científicas baseado em tarefas em plataformas heterogêneas. Bom, a motivação desse trabalho é a utilização de computação de alto desempenho para solucionar problemas diversos e complexos, como a modelagem e as simulações físicas ou resolução de equações de álgebra linear em específico. E dentro de diversos paradigmas de programação paralela que existem, existe um especial que é a programação baseada em tarefas, que ela está crescendo em popularidade porque ela provém alguns benefícios, tanto na questão de programação quanto na questão de utilização de recursos, e é apontado por alguns autores para alcançar as execuções exaflops. Em especial, no paradigma de programação baseada em tarefas, existe a utilização de runtimes, como, por exemplo, o StarPU, que é o que a gente vai estar utilizando primeiramente nesse trabalho. E o contexto desse trabalho é a utilização de recursos heterogêneos, mas aqui neste caso não só intranós, que é o que normalmente esse termo é usado na questão de nós com algum tipo de acelerador, onde tu tem CPU e GPUs, mas também internós, ou seja, eu vou ter diversos nós de computação que podem ou não ser diferentes, onde o poder de processamento de cada nó vai ser diferente. Entre esses tópicos, tu tem um problema de divisão, particionamento de um domínio de um problema, né, para uma aplicação, na hora de tu aplicar essas técnicas de programação paralela, principalmente porque tu está em recursos heterogêneos e eles têm poder de computação diferente, e em específico dentro do paradigma orientado a tarefas. Então, justamente o problema que esse trabalho quer atacar é como particionar aplicações baseadas em tarefas entre recursos computacionais heterogêneos e manter sua carga balanceada. Justamente o objetivo é definir mecanismos e estratégias dinâmicas para o refinamento do particionamento de aplicações científicas para os runtimes baseados em tarefas em plataformas heterogêneas. Então, só para dar um contexto rápido aqui sobre programação paralela baseada em tarefas, existem diversas interfaces e paradigmas para computação de alto desempenho, como é o caso de OpenMP, MPA e CUDA. O problema é que essas abordagens, essas interfaces mais tradicionais, elas ou são complexas ou não são adequadas para a heterogeneidade intra ou internos. Então, na verdade, tu tem que aplicar um conjunto de vários delas para normalmente tentar solucionar o problema do jeito que tu quer. E isso muitas vezes é complexo. E ainda o problema é que esses métodos tradicionais, na hora que tu está juntando todos eles vão requerer que o programador realize diversas funções, entre elas mapear a computação dos recursos e realizar a transferência de dados entre os recursos, que recursos escolher, etc. e tal. E aí que entra a programação paralela utilizando o paradigma orientado a tarefas, porque ela auxilia a programação, reduzindo a complexidade, porque ela automaticamente realiza alguns desses tipos de funções, por causa do runtime. Ela é uma abordagem mais declarativa, então o runtime ele vai assumir responsabilidade de diversas funções. Então, só para explicar como é que é uma aplicação utilizando programação paralela usando tarefas, obviamente a minha aplicação vai ser dividida em tarefas, e ela vai ter as dependências entre as tarefas estruturadas em um DAG, que é um grafo acíclico dirigido, e ela vai executar sobre um runtime. Então, no caso da imagem ali, onde eu tenho uma aplicação que é composta por diversas tarefas, eu vou ter essa tarefa inicial do tipo A, que o resultado dela vai liberar a execução de duas tarefas do tipo B, que vão poder executar de forma paralela. Ainda vou ter a entidade do runtime, que vai receber a submissão dessas tarefas. E em caso de muitos runtimes, em caso especial do StarPU, ele organiza os recursos do sistema em trabalhadores. Então, por exemplo, na imagem que eu estou apresentando ali, cada um dos recursos CPU1, CPU2, GPU1 e GPU2 vai ter um trabalhador associado. E vai ser a responsabilidade do runtime escalonar essas tarefas para os seus trabalhadores. Em especial o caso do StarPU, que é um runtime para programação usando tarefas, ele permite a utilização de diversos escalonadores. Ele automaticamente transfere dados entre os recursos, tanto intra como internos, e ele também automaticamente mapeia as tarefas nos recursos intranós.
ainda existe o StarPL MPI, que é a versão do StarPL Multi-nó, e ele permite então a execução do StarPL em vários nós computacionais. A questão é que ele precisa de um particionamento estático entre os nós. Isso pode prover uma melhor escalabilidade, porque tu já sabe de antemão desde o início da execução quais tarefas cada nó vai executar ou não. Porém, pode apresentar problemas de executação justamente porque tu teria que prever todo o processamento antes da execução e prever qualquer tipo de desbalanceamento que possa ocorrer. Para falar um pouquinho sobre os desbalanceamentos, eu vou apresentar alguns tipos de desbalanceamentos que a gente quer explorar. O primeiro deles, por exemplo, é na aplicação Chameleon, onde tu tem a faturação Cholesky e LU, onde tu vai aplicar um algoritmo Task Basic extremamente difundido para realizar tanto a faturação Cholesky quanto L1 em uma matriz. E o particionamento comum da literatura é o block cyclic, onde justamente tu vai dividir teus blocos das tuas matrizes entre os nós computacionais de uma forma cíclica, seguindo dois parâmetros, que é o meu P e meu Q. Então, naquela imagem ali, eu tenho algumas variações desses parâmetros P e Q e a forma que esses blocos da minha matriz estão distribuídos entre nós. O problema é que essa distribuição não assume a heterogeneidade dos nós. Então, quando eu rodo essa aplicação sobre recursos heterogêneos, onde eu tenho nós, por exemplo, muito mais rápido, vai haver um desbalanceamento. Então, por exemplo, a gente pega a aplicação Chameleon e vai rodar em 18 nós, que é o caso dessa figura que eu estou mostrando para vocês, um Gantt chart de execução do Chameleon, faturação LU, em 18 nós, onde os 6 últimos nós eles são têm maior poder computacional porque eles possuem 2 GPUs. Como o particionamento block cyclic ele vai distribuir igualitariamente os blocos entre as máquinas, vai haver o desbalanceamento. Na esquerda, no eixo Y, a gente pode ver todos os 18 nós. Cada tarefa é alocada por nó. A gente pode muito ver que os últimos 6 recursos eles possuem muito idle time, justamente porque eles processaram todas as tarefas deles antes por terem maior poder computacional. Então aqui é um problema de desbalanceamento por causa do particionamento em recursos heterogêneos. A outra situação de desbalanceamento é a variabilidade de fabricação dos meus nós. Então, normalmente a gente assume que máquinas com a mesma configuração elas se comportariam igual, mas estudos recentes apontam que existe um desempenho diferente por causa da variabilidade de fabricação dessas peças. E ainda outros aspectos, como que está além do controle, porque, por exemplo, temperatura ou forma de resfriamento dessas máquinas, até o posicionamento dessas máquinas na sala de servidor, pode interferir no desempenho delas. Então, a gente assumir a homogeneidade nesses casos é uma simplificação. Em vários casos isso é ok, mas em alguns casos ainda isso gera problemas de desbalanceamento. Depois disso, tu tem outros problemas de desbalanceamento por causa da aplicação. Então, por exemplo, no caso do Ondas 3D, que é uma aplicação para simulação de terremotos, uma simulação geofísica, ela vai apresentar desbalanceamento devido ao algoritmo por duas situações. Primeiro, porque parte do domínio, ou seja, alguns blocos que ele trabalha, vai ter funções extras ou diferentes. Então, esses blocos vão ter maior carga computacional neles. E depois, porque algumas etapas da simulação e iterações vão ter carga diferente, porque os valores dessas iterações vão desencadear situações diferentes nos teus modelos. Então, por exemplo, o desbalanceamento devido aos blocos, que é o desbalanceamento espacial do domínio, no caso, a gente pode ver que os blocos da minha borda, da minha aplicação, tanto do meu X como do meu Y, eles vão ter uma carga maior, que eles está mais avermelhada nessa visualização, do que os blocos internos, que tem essa carga mais azulada com menor carga de trabalho. E depois eu tenho o desbalanceamento devido à iteração, onde aqui eu tenho também uma visualização para cada bloco da minha simulação. No meu X eu tenho o número da interação e no meu Y o número total de ciclos. Eu posso ver que em algumas iterações em específico,
eu vou ter um desbalanceamento de carga porque os valores daquela iteração são diferentes e eles desencadeiam situações diferentes nos meus modelos. Então, justamente a conclusão desse trabalho é que a programação orientada a tarefas pode proporcionar alguns benefícios para a programação paralela, e o particionamento e balanceamento de carga são problemas ainda presentes no contexto que a gente quer explorar aqui, que são recursos heterogêneos inter e intra-nós, em algoritmos específicos de algumas aplicações científicas, no contexto de aplicações baseadas em tarefas. Então, justamente o objetivo do trabalho é definir mecanismos de estratégias dinâmicas para o refinamento do particionamento de aplicações científicas para os runtimes baseados em tarefas em plataformas heterogêneas. E a proposta, então, de trabalho é criar um mecanismo dividido em duas fases. A primeira é o refinamento do particionamento pré-execução, e depois a segunda etapa é a correção do balanceamento durante a execução, movendo dados futuros utilizando, por exemplo, o DAG. Ele vai poder trazer algumas oportunidades de balanceamento. E as aplicações diretas que a gente vai utilizar nesse primeiro momento é o Camino, a Futuração Cholesky e a Liu, e posteriormente o Onix 3D. Aqui é os agradecimentos do trabalho, aos órgãos de fomento e alguns projetos. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida.